Sejam bem-vindos nesta casa bendita, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o nosso Mestre, Dr. Bezerra, e de toda a espiritualidade. Temos a alegria de mais uma vez aqui estarmos, respirando esse ar e esse lar de Bezerra de Menezes. Nessa noite abençoada, queremos convidá-los para fazer a nossa prece. Farei uma prece muito importante porque vocês observarão as frases de grandiosidade, que não são minhas, são frases de Jesus Cristo. Essa foi a última prece que o Cristo fez quando ele estava ainda com os apóstolos, antes dele ser crucificado, antes dele ser encaminhado para o processo que já conhecemos. O Pedro então falou para ele: mestre, até hoje nós, nessas reuniões, nós perguntamos e o Senhor responde para nós aquilo que nós estamos necessitados, porque o Senhor acompanha os nossos passos, porque Jesus acompanhava cada apóstolo, mesmo eles achando que ele não estava presente. Jesus chegava para eles e contava o que tinha acontecido e narrava aquele fato. Então o Pedro falou: Senhor, hoje nós não queremos mais, sabemos que é a última reunião e hoje nós queremos ouvi-lo. O Senhor fique à vontade para fazer aquilo que o Senhor achar melhor. E aí o Cristo então levantou os seus olhos a Deus, nosso Pai, proferindo essa prece que eu convido a todos vocês para que vocês observem as palavras que o Cristo Jesus disse sobre tudo que deve acontecer com todos nós. Vamos assim, queridos irmãos. Sabemos, o Cristo disse que aonde estiver um ou mais em meu nome, ali eu também estarei. Então você que aqui está, você que está sozinho na sua casa ou em qualquer lugar que se encontre sozinho, você não está. Primeiramente porque está com Deus, está respirando, você está respirando o ar de Deus. Então Cristo também está com você. Então nesse momento, vamos lembrar de Deus. Deus, a inteligência suprema, causa criadora de todas as coisas, que faz levantar as ondas, que faz nascer as sementes. Deus permitir que a tua bondade nos faça bons, que a tua alegria nos faça alegres, que a tua luz nos ilumine, que o teu labor nos faça trabalhar, que a tua perfeição nos faça melhores, que a tua sabedoria nos faça saber, que o teu amor nos faça amar, e que tu, Senhor, morando em nós, a renúncia se transforme em contentamento, a compreensão em bem-estar, o desprendimento em dever, a instrução em hábito, a educação em norma de conduta na vida, a doação diária em todos os momentos e a caridade como gema divina a iluminar todos os nossos sentidos. Glória a Ti, Senhor, por todas as Tuas glórias do universo, que assim seja. Esta prece foi dita por Jesus 2022 anos. Veja a grandiosidade. Poderíamos aqui discorrer sobre cada tema. Que o Teu amor de Deus nos faça amar, que a Tua perfeição nos faça melhores, porque Jesus já sabia que nós nunca seremos perfeitos igual a Deus, porque perfeito é só Deus. Então, quando Ele fala que a Tua perfeição, a gente pensa que a Tua perfeição nos faça perfeito. Ele sabe que nunca nós seremos perfeitos como perfeito é o Pai do céu. Seremos sempre abaixo de Deus, porque Ele é a inteligência suprema, a causa criadora de todas as coisas. E que o Teu amor, imagina, o amor de Deus nos faça amar. E que Tu, morando em nós, a renúncia se transforme em contentamento. Imagina você ter que renunciar de algo que é importante para você e ainda você tem que ter a compreensão e ficar contente com isso. Fator importantíssimo que ele diz também, que
o desprendimento que nós devemos ter. Nós somos muito apegados às coisas nossas, né? Apegado à família, às vezes aos nossos entes queridos, às nossas coisas. Então, que o desprendimento seja norma, seja dever. E a instrução. Por isso que na doutrina espírita nós aprendemos a estudar muito. Estudar, porque nós temos muitas obras e a doutrina espírita, ela é uma riqueza imensa de livros que são trazidos pela espiritualidade. E esses livros, eles ficam no mundo espiritual também impressos e são trazidos aqui. Quando o Emmanuel falou por Chico, um livro é mais importante do que tudo, porque ele fica para milhões de pessoas, o livro. E nessa noite nós vamos falar sobre o livro. Quero ler para vocês uma página do nosso insigne escritor. Temos a honra e a alegria de ter como trabalhador dessa casa, trabalhando hoje e vários dias nesta casa, o Dr. Inácio Ferreira, que é o nosso amigo, o nosso trabalhador, e que ele trabalha nos ajudando sempre. Então, o Dr. Inácio hoje está comemorando, nós estamos em festa. Aí vocês falam assim, nossa, mas que tipo de espírita é esse que faz festa quando o cidadão morre, né? Porque hoje nós estamos fazendo festa pelo desencarne do Dr. Inácio Ferreira. Hoje, exatamente, dia 27 de setembro de 1988, desencarnava o Dr. Inácio Ferreira. E é uma alegria para os espíritas quando a pessoa vem aqui e realiza a sua tarefa. Agora, por que nós espíritas temos um pouquinho de medo de morrer? Porque como nós não somos lá muito boa coisa, nós temos medo de voltar para lá com a mão vazia. Porque a pergunta é, o que fizeste? Aí nós deparamos com o nosso mentor, Dr. Bezerra. Acabou de desencarnar em 1900, agora já está reencarnando outra vez. Então, lá em 1900 ele falou, quando ele foi evocado na Federação Espírita, e ele fazia poucas horas que ele tinha sido sepultado, ele já estava lá presente, se comunicando, dando a comprovação da imortalidade. Aí quando falaram, muita gente, muitos espíritos jogando flores nos pés dele, mãezinhas que estavam no salão, quando ele chegou naquele dia, aí 11 de abril, e ele pegou e falou assim, abriu a conversa, por favor, meus irmãos, coloquem as pétalas das suas preces aos pés de Jesus, que ele é o verdadeiro merecedor. Os instantes que eu aí tive, ausente dos trabalhos de Jesus e de Deus, já me causam arrependimento e dor. Os instantes que eu aí estive, ausente das tarefas do Senhor, já me causam arrependimento e dor. Fazia poucas horas que ele tinha desencarnado, entenderam? E aí vai trabalho. E agora já novamente se preparando para o retorno a essa terra bendita. Então por isso que nós ficamos, aí vocês pensarão, nossa, o pessoal lá estão fazendo festa no dia que morreu, no dia que desencarnou o Dr. Inácio Ferreira. Hoje ele, um trabalhador grandioso, já trouxe ali para nós a sua mensagem de carinho, encaminhada para nós. Então vejam que isso é motivo de muita... o Dr. Leocádio Correia nos falou, olha, eu trago uma mensagem do Dr. Inácio que ele está atendendo. No dia do aniversário dele, atendendo pessoas doentes no outro lugar. Então ele nos presenteou. Dr. Inácio, ele trouxe para nós essa psicografia aqui para o grupo. Ele diz assim, como é fácil falar do amor, como é simples o ensinamento de Jesus. Infelizmente, muitos irmãos não conseguem entender esse sentimento vindo do mais alto. E nós, os espíritos, precisamos auxiliá-los a enxergar as verdades do Mestre. É muito fácil, meus filhos, pois fomos criados à imagem de Deus. Nosso espírito é de amor da mais pura essência. O que torna difícil?
O que para alguns irmãos é muito complicado, eu não entendo o motivo dessa dificuldade toda. Vejamos as minhas argumentações, diz Dr. Inácio. Primeiro, somos filhos da luz. Segundo, fomos criados à imagem e à semelhança do Pai Maior, que é amor e caridade. Terceiro, temos a graça da vida no entendimento da reencarnação. 4. Recebermos sempre em dobro ou mais todo o bem que fizermos. 5. Devemos seguir os mandamentos e para isso Deus nos deixou as suas leis, porque não a vivemos? Pois eis aqui alguns poucos argumentos, pois poderíamos ficar a lhes dizer tantos outros motivos para acharmos fácil nossa vida encarnada e também desencarnada. Fomos criados por um Deus amoroso, alegre, compassivo, Pai de amor e de perdão, Pai de caridade, e temos os exemplos do irmão maior, Jesus, emissário da luz do amor. Ele é o Espiritismo, ele é a nossa bandeira de fraternidade. Então, meus filhos, o que é difícil? Difícil parar de falar e julgar os outros? Difícil ficar calado quando alguém pisar no seu calo? Difícil ficar no aguardo de Deus fazer as suas vontades? Saibam que as suas vontades podem não ser as do Pai. Portanto, se não é a vontade dele, é porque para você não será agradável. O Pai cuida de nós como ainda infantes. Ele não quer que tentemos andar sem saber, ainda ficar sobre as pernas, pois se cairmos ao chão, poderemos sentir alguma dor. Enfim, meus filhos, o que Deus nos programou em sua essência é amar, perdoar, receber e doar, ser gentil e amoroso, fraterno, manso e pacífico. Então, meus amados, há quanto tempo nosso espírito já está como homem? Há quanto tempo nós escolhemos os caminhos tortuosos, os caminhos que nos levam à porta larga? Quantas idas e vindas, quantas encarnações ainda vamos perder? Quantos sofrimentos ainda causaremos a nós e aos que nos cercam? Quantas alegrias já poderíamos estar a dividir, a doar àqueles que nos poderíamos dar a palavra certa, a palavra de fé e de entusiasmo? Quantos, meus filhos, assossegam os pensamentos diariamente e se entregam à reflexão, a pedir a Deus a ajuda para as suas reformas íntimas? Vocês podem pensar que hoje tem meia dúzia de irmãos encarnados aqui, mas se enganam. As cadeiras estão lotadas de irmãos que não ficam a dormir, que estão ávidos e necessitados para ouvir as verdades de Deus e de Jesus. Enfim, é a cada um segundo as suas obras. Somos obreiros humildes de Deus, tentando levar aos filhos o pouco que sabemos. Mas muitos acham difícil perdoar e abrir os entendimentos de que somos os trabalhadores da última hora. Somos os escolhidos para tentar auxiliar o próximo com as nossas boas palavras, com o exemplo de nossas vidas, com o exemplo de um bom servo de Jesus, levando aos mais necessitados o auxílio da verdade de Jesus. Lembrem-se que todos nós somos necessitados. Muitos irmãos, amigos de Jesus, aqui vêm praticar a vida verdadeira na caridade do auxílio. Não estamos brincando de espiritualidade, de sermos espíritas. Não, meus irmãos. Existem muitos irmãos que não são espíritas e são de melhores entendimentos da caridade do que aqueles que ouvem, recebem as informações abençoadas da verdade e continuam frios ou mornos. Deixam para depois, mesmo sabendo que a cada um segundo as suas obras. E que obras são essas que vocês acham?
Quais seriam essas obras, meus filhos? Quais? Eu só conheço o verbo amar, perdoar. Eu não sei lhes dizer outras palavras a não serem essas, e a caridade, que é a mãe de todas as virtudes. Então, meus filhos, pena que alguns encarnados se melindram de ouvir que precisam pegar a charrua e sair a plantar as sementes, que elas serão a frondosa árvore do amanhã, que essas plantações nos servirão aos descendentes. Mas plantemos, filhos, plantemos para que ao retornarmos ao mundo para a reencarnação, essas plantações nos sirvam de conforto, de uma boa sombra e de alimento ao corpo. Plantemos, filhos amados, só colheremos se plantarmos. Dr. Inácio Ferreira. Vejam, aqui estão reproduzidas praticamente as palavras da prece que Jesus proferiu quando deu o seu exemplo aqui na Terra. Então, vejamos que a luta é muito grande. Dr. Inácio Ferreira, ele se formou em 1929 e ficou 4 anos clinicando, e lá na cidade de Uberaba, de onde ele era originário, embora ele tenha se formado no Rio de Janeiro, existiam 40 médicos na cidade. E o sanatório espírita, que lá foi fundado por pedido de Dr. Bezerra, não conseguia abrir porque não tinha médico para ser o responsável técnico, por se tratar de uma instituição espírita. Nenhum médico, 40, não queriam assumir a responsabilidade somente pelo nome de ser sanatório espírita. Dr. Inácio coloca em sua obra, que ele escreveu várias obras quando aqui esteve, ele conta que todos os internados naquele sanatório com problema de obsessão, que são as influências espirituais, 100% de resultado, foram curados 100%. De 1.240 internados no período, 39 eram espíritas. Os demais não eram espíritas. Então, o espiritismo não faz ninguém perder o juízo. Não é verdade. Na verdade, o espiritismo, ele abre a porta dos sanatórios, porque ele mostra a razão para todos os enfermos, e cada um passa a trabalhar na sua tarefa para que foi chamado. Tem alguns irmãos que têm problema mental, que não conseguem sarar, porque eles feriram o seu sistema cerebral orgânico em outras reencarnações, e aí retornam a essa reencarnação com os ferimentos cerebrais para serem corrigidos na reencarnação presente, nas outras. É assim, cada filho terá que reconstruir as feridas que ele mesmo fez em si. Por isso que o Dr. Inácio, um grande trabalhador, e hoje, nesta casa bendita, nós temos a alegria, então, de comemorar esse momento, esse dia, e que importância maravilhosa, porque hoje também nós estamos fazendo muita correria, mas ficou pronto o livro, o pré-lançamento do livro que ele escreveu, junto com os amigos, o livro chamado Reencarnação de Bezerra de Menezes, o médico bem amado. Quem chamava o Dr. Bezerra de médico bem amado? O Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, quando o médico lá era o Lucas. Então lá na reencarnação de Lucas, ele era o médico bem amado. Na Bíblia nós vamos encontrar esse nome, o médico bem amado, que era Paulo chamava ele. Então agora, Dr. Bezerra se prepara para reencarnar. Aqui está esse livro praticamente quase pronto, já está sendo impresso na impressora, na gráfica. Olha que coisa fabulosa. E aí, depois que nós vimos, nós estávamos examinando hoje a finalização da página, de todos os detalhes que nós tínhamos feito, nós então observamos um detalhe aqui, que nós não tínhamos, não foi nós quem fizemos, não foi a criação nossa. E aí ficamos observando, mas nossa, essa imagem
Parece a imagem de Jesus? Dr. Leocádio Correia agora nos confirmou que essa imagem foi o próprio Cristo quem colocou nessa página. Dr. Leocádio Correia é um trabalhador daqui. Quando da fundação desse grupo, nós estávamos iniciando, aí foi informado pelo irmão Edson que as cirurgias de cérebro, a cirurgia de muita dificuldade, seriam realizadas sob a responsabilidade também de Dr. Leocádio Correia. Ele ia cuidar naquela época há 36 anos e até hoje trabalha conosco, trabalhando com essas cirurgias. Então vocês vejam, diz que Jesus fez questão de assinalar esta obra que foi escrita, meus amigos. Vocês podem achar que isso não é verdade. Ela foi escrita por Dr. Inácio e pelos convidados dele. São 10 convidados. Dr. Inácio mais um. E mais a página que o próprio Dr. Bezerra escreve aqui, dá 12. E eu fui ver hoje que realmente, ontem que me caiu a ficha, são 12 apóstolos falando sobre a vida de Jesus, porque esse livro aqui, ele não trata só de Dr. Bezerra, porque o Dr. Bezerra, ele me falou há 36 anos atrás, quando eu fazia uma palestra sobre ele, ele falou assim: meu filho, eu fico feliz quando alguém fala sobre algum humilde exemplo que eu possa ser, mas eu fico muito feliz quando você vier a falar, fale de Jesus Cristo. Então aqui, esses escritores, esses 11 escritores mais o Dr. Bezerra, completam 12. Dr. Leocádio Correia acaba de me falar ali dentro que não são 12. Ele falou, como o irmão falou hoje, que nós estávamos comentando, como o irmão comentou que são 12 apóstolos de Jesus dentro do livro, ele falou, não, são milhares de apóstolos de Jesus dentro do livro, dentro dos exemplos do trabalho de Dr. Bezerra, o trabalho que foi realizado em todos esses momentos. Vejam, e ele falou, eu tinha citado para vocês que quando o Dr. Inácio Ferreira estava no mundo espiritual, e ele, então, no momento de emoção, ele, então, correu 2 lágrimas nos seus olhos. Aí chegou um mentor espiritual, um espírito de alta envergadura, falou, olha, não tive oportunidade de reencarnar na Terra. Na verdade, eu só não conheço muito a Terra. Eu sou também um trabalhador de Cristo, mas eu não tive a oportunidade, a minha evolução não foi passando pela Terra. Perguntou, você é contemporâneo de Chico Xavier? Dr. Inácio falou, sim, eu sou contemporâneo. Daí diz que saíram 2 lágrimas dos olhos de Dr. Inácio Ferreira. Aí o mentor, esse pegou do paletó do Dr. Inácio, um lenço assim, e enxugou as 2 lágrimas. E aí ele tinha que sair rápido, porque ele estava em um ambiente de muita elevação espiritual, e que ali podia ficar muito pouco tempo. Eles já tinham avisado, para que vocês observem a preocupação do sistema cerebral, que é a especialidade do Dr. Inácio Ferreira. Então, daí aquele mentor enxugou as lágrimas do Dr. Inácio e colocou no bolso do paletó aquele lenço. E aí o Dr. Inácio foi então internado num hospital que fica em nosso lar, e ali ficou algum tempo até ele restabelecer as energias novamente, o reequilíbrio, para ele voltar a ter a consciência da realidade onde eles estavam, porque ele tinha ido numa região chamada de outra dimensão, muito elevada. Aí quando ele abre os olhos naquele hospital, ele vê ao lado da cabeceira da sua cama um lenço, que era o seu lenço. E daí ele abriu o lenço, e aí ele viu aquela lágrima, que tinha, aquelas 2 lágrimas que tinham corrido. Aquele mentor transformou as lágrimas em um pingente, uma joia de prata, diamante e ouro, que estava dentro do lenço do Dr. Inácio. E lá aquele mentor falou, nossa, quanto tempo faz que eu não tenho tido a oportunidade de observar uma lágrima, uma expressão da emoção humana, que são as lágrimas. E aí ele tem essa joia. Agora o Dr. Leocádio Correia acaba de me confirmar que Dr. Inácio falou para ele hoje
que ele está com essa joia no seu bolso, porque a outra lágrima mais importante da vida dele foi esse livro. Ele acaba de nos dizer ali que de todas as obras que o Dr. Inácio já escreveu, que são várias, tanto como reencarnado e como agora como espírito, que ele é um grande escritor, ele no meio da informática, da comunicação, da web, ele está muito atualizado. Ele acaba de nos dizer, mandou um recado para eu falar, acaba de dizer que é a obra da vida dele, porque é o presente que ele trouxe através dele e dos amigos, ele pôde dar ao Dr. Bezerra. Foi entregue alguns dias atrás esse livro para o doutor, no dia do aniversário do Dr. Bezerra, foi entregue então esse livro já pronto e agora aqui está materializado. As fotografias estilizadas da irmã Sheila. E aqui eu gostaria então de falar um pouco sobre esses convidados. Então nós temos aqui o Dr. Bezerra de Menezes, que também a pessoa que tiver acesso ao livro, ela poderá ter acesso a uma comunicação da voz do Dr. Bezerra, falando sobre esse momento em que ele está descendo para o plano carnal. Então tem a página do Dr. Bezerra. Eu fiquei muito feliz de saber que tem 12 grandes e milhares de grandes apóstolos do Cristo nessa obra. Temos o primeiro convidado de Dr. Inácio Ferreira, Francisco Cândido Xavier. Eu acredito que é o primeiro capítulo, a primeira obra que o nosso querido Chico Xavier está escrevendo depois que ele desencarnou. Não temos notícia no Brasil que o Francisco Cândido Xavier tenha escrito qualquer obra. Está aqui, porque ele é amigo de Dr. Bezerra. E ele diz, eu nunca poderia me furtar a estar presente junto com esses amigos, trazendo a minha humilde participação, aquele que ele chama de meu paizinho. Ele chama Dr. Bezerra de o meu paizinho. Quando o nosso querido Chico Xavier desencarnou, saíram muitas comunicações, e é bom para que as pessoas que não são espíritas e que não conhecem, então deixaram-se iludir, dizendo que o Chico não poderia se comunicar, porque teria ido para altas esferas espirituais, e que ele não estaria mais aqui por perto, e que muitos médios falariam que estariam falando com Francisco Cândido Xavier, e que o Chico tinha deixado para eles, para 3 pessoas, uma senha, para cada pessoa uma senha, que quem não tivesse essas senhas poderia saber que não era a verdadeira comunicação de Chico Xavier. Ora, que absurdo uma colocação dessa. À medida que o Chico falasse qualquer senha, teria quantos espíritos ao lado observando, e aquela pessoa que recebeu, se um desses 3 recebesse uma senha, quantos milhões de espíritos saberiam? Então vejam, isso não é possível. Então nós que somos espíritos, desde o início, nós já refutamos essa ideia. Os espíritos que conhecem sabem que isso não é lei de Deus, a lei de Deus não funciona assim. E nós temos que pautar a nossa vida exatamente nos ensinamentos, em todos os momentos. Tinha passado mais ou menos uns 6 meses que o Chico Xavier tinha desencarnado. Ele aqui, no trabalho mediúnico, ele se comunicou. Médiuns daqui da casa que veem, que enxergam, viram o Chico Xavier. E ele então deu a comunicação, nós temos gravado. Ele falou assim, acreditem, sim, eu sou o Chico Xavier. Eu vos pergunto, aonde poderia ser encontrado o Chico Xavier, a não ser nas casas espíritas que praticam o amor e a caridade? Aonde vocês poderiam encontrar o Chico Xavier, a não ser nas casas espíritas que praticam o amor e a caridade? Qual outra religião que receberia ele? Era na casa espírita. Ele tem que trabalhar nas outras casas de outras religiões, se for que ele ama outras religiões, ele ama todo mundo, ele lá não pode se apresentar como Chico, não é isso? Então, naquele dia, e aí depois ele nos fala, o paizinho nos chamou para que nós viéssemos, o paizinho é o Dr. Bezerra, o paizinho nos chamou para que nós viéssemos então, como eu trabalho aqui,
que eu pudesse dar alguns ensinamentos sobre a mediunidade, porque o paizinho falou que eu entendo um pouco de mediunidade, o maior médium, porque o paizinho falou que eu entendo um pouco de mediunidade. Então eu me propus a ensinar os médiuns, a ajudar no desenvolvimento mediúnico. E ele tem trabalhado. Nós temos aí, muitas e muitas comunicações do nosso querido Chico Xavier, que agora também está gravado aqui no livro A Reencarnação de Bezerra de Menezes, o médico bem amado. O segundo convidado, Humberto de Campos. Humberto de Campos, uma pessoa fantástica, escreveu também, ele é da Academia de Letras do Brasil, jornalista, poeta, escritor fantástico, né? Escreveu o livro muito conhecido, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas várias outras obras ele escreveu. O nosso querido Humberto de Campos, que está aqui escrevendo o seu capítulo, ele teve que escrever durante muito tempo, ele teve que escrever com o nome de Irmão X, porque os seus familiares queriam os direitos autorais das obras que ele tinha feito para caridade depois que ele morreu. Entraram na justiça querendo os direitos autorais da obra O Coração do Mundo. Aí a Federação Espírita ganhou, porque o juiz disse: olha, essa obra foi escrita depois que ele está morto? Sim, depois que ele morreu. Então, pelo que me consta, morto não escreve, diz o juiz. De um lado nós ficamos felizes porque resolveu o problema da obra, e também resolveu o problema do Chico Xavier, porque o Chico estava ameaçado de plágio, ameaçado de ser preso. Ele ficava desesperado porque ele é uma pessoa muito amorosa, simples, e os jornais, a manchete dizendo todo dia: Chico Xavier frauda o nome de Humberto de Campos e coloca em suas obras. Foi uma luta, um período terrível para a doutrina espírita, porque quase que derrubaram, porque se ela não fosse a obra do Cristo, ela teria sofrido um grande baque, mas foi suportado. Aí a partir daquele momento, ele mesmo com a justiça dando o direito de que as obras que ele fizesse para a caridade, depois que ele tivesse desencarnado, eu até às vezes gosto de falar morto, porque quando ele fala desencarnado é tão manso, né? E o morto o cara para pensar. Então, realmente, o morto fala, o morto escreve, o morto vive. Jesus já falou no terceiro dia: eu estou aqui vivo. E aí o Tomé falou: não é verdade, está aqui a minha ferida. Então, nós temos a comprovação de que ninguém morre. Então, pessoal, aqueles que porventura estejam pensando em suicídio, fria, não vale a pena, porque você vai continuar sofrendo o que estava sofrendo e mais o problema que tirou a tua vida. Então, não se matem, porque ninguém morre. Então, é bobeira. A cada minuto morre um, porque não escutou essa história. Não adianta fazer isso. Pensem só. Aí o Chico, o nosso irmão Humberto de Campos, passa a escrever as obras com o nome de Irmão X. Foi falar com o Chico: não, eu não vou escrever mais suas obras, meu caro amigo, porque eles quase me prenderam com a outra obra que nós tínhamos escrito, quase fui para a cadeia. Um dia o Chico estava numa mesa de café e tinha publicado um jornal de um tamanho de um cavalo, dizendo que ele ia ser preso, que ele estava fazendo plágio do grandioso Humberto de Campos, o insigne membro da Academia de Letras do Brasil. Aí ele estava lendo o jornal, chegou a mãe dele, ele triste ali: o que aconteceu, filho? A mãe do Chico: estou falando também de uma morta, falando, pessoal, uma mãe que morreu e não morreu. Chegou para ele: filho, o que aconteceu? Ó, mãe, olha o que estão falando aqui. Estava lá escrito assim: o Chico Xavier, a mula do espiritismo, porque ele levava tudo nas costas e daí começaram a fazer a matéria. Daí ele falou: sim, filho, eu acho que você devia ficar muito feliz. Por que, mamãe? Eles estão te chamando o que, você, filho? De mula? Sim, você quer exemplo de alguém mais trabalhador do que uma mula? Pense na mula do Nordeste, né? Coitadinha, puxando água. Quantos litros de água aquelas mulas, aqueles burrinhos puxaram no seu lombo? Quanta gente não morreu de sede por causa dos burrinhos? E ela falou: quanto trabalho, quanta carroça, quanto trabalho tem feito essas mulas. Meu filho,
eles acabam de lhe dar um presente, porque isso aí é um elogio. E aí quando estava virando ela para ir embora, ela falou: filho, só um detalhe, não se esqueça, se você vai ser a mula do espiritismo, seja uma mula que beije e não morda, que não dê coice, mas abrace, e que seja uma mula do amor, que trabalhe para o Cristo. Isso é o maior exemplo que você pode ter. Sim, meu filho, entendeu? Sim, mamãe, entendi. Sim, mamãe, entendi. Então, nós vamos encontrar Humberto de Campos aqui, também, tem em cada capítulo da pessoa, tem foi estilizado a foto do personagem. Então, o livro está muito bonito. E um intervalo antes que eu fale da nossa querida irmã Sheila, outra personagem. Irmã Sheila, ela é a patrona negócio de socorro, como que é, das ambulâncias lá Hã? Primeiros socorros? Não, onde nas guerras as ambulâncias podem entrar e que ninguém pode mexer com ela. Hã? Já lembro. Então ela é a patrona desse órgão que dá autoridade para todo mundo entrar em qualquer conflito sem que seja hostilizado. Cruz Vermelha. Ela é a patrona da Cruz Vermelha quando ela era a enfermeira na Primeira Guerra Mundial. Vejam o que aconteceu. Na Primeira Guerra Mundial, ela trabalhando lá, moça bonita, cabelo louro, ela perfuma nossos ambientes, é uma das fundadoras dessa casa, nos ajudou desde o início, sempre nos ajudando, a irmã Sheila. Aí ela estava na Alemanha. As notícias da Alemanha, meus amigos, chegavam aqui no Brasil, na Voz do Brasil, 2 dias depois. Então os acontecimentos que sucediam hoje, chegavam aqui na Voz do Brasil 2 dias depois. Não era instantâneo como acontece nos dias de hoje. A irmã Sheila estava lá, ela desencarnaria, digamos, num bombardeio que iria acontecer no hospital que ela estava trabalhando. Aqui no Brasil, uma equipe de espíritas do Rio de Janeiro, um médium, foi informado pela equipe espiritual que eles tinham que fazer um resgate na Alemanha, porque estava desencarnando uma pessoa que tinha que ser resgatada imediatamente logo após o seu desencarne e que ela viria para trabalhar aqui no Brasil. E o médium não sabia, eles foram e aí fizeram o resgate dela. A notícia só veio para o médium sem a mediunidade, sem a informação espiritual, 2 dias depois que ele foi saber que realmente ninguém sabia qual enfermeira que desencarnou naqueles bombardeios. Aí foram saber que a irmã Sheila havia desencarnado num daqueles últimos bombardeios que aconteceu lá no hospital onde ela cuidava. Não se incomodava com bomba, diz que podia estar explodindo as bombas, ela estava atendendo os doentes, sem se preocupar com ela. E ela veio aqui para o Brasil, trabalha muito. Outra hora nós vamos fazer uma palestra sobre outros trabalhos que ela já realizou. E então temos também uma página, um capítulo escrito sobre Jesus, sobre o Dr. Bezerra, onde ela fala sobre a sua gratidão ao Dr. Bezerra. O Dr. Inácio fez uma condição. Esses convidados, eles eram convidados para escrever um capítulo de homenagem ao Dr. Bezerra, mas não queria ele que fosse falado, queria que a pessoa sentasse lá na hora e falasse do seu coração. Então aqui nesse livro estão as páginas do coração de cada um que agradece ao Dr. Bezerra. Então aqui tem a página de irmã Sheila, a página do seu coração, que ela senta para escrever, nos dias de escrever o seu capítulo, para falar do seu coração, o que ela falaria e que fala para o Dr. Bezerra, o que falaria para Jesus Cristo, o que falaria para Deus. Nós temos essa obra da nossa querida irmã Sheila aqui nesse livro. Temos também a dona Maria Modesta
Maria Modesto Cravo. Essa médium trabalhou em Uberaba junto no hospital. Ela foi a fundadora do hospital espírita, do psiquiatra espírita de Uberaba. Ela estava em Uberaba e estava com um problema muito sério na sua perna. E ela não tinha outro jeito. A recomendação da espiritualidade, a recomendação dos médicos era que fosse amputada a sua perna. Uma mulher, moça, e aí teria que ser amputada a sua perna. Ela vai para Sacramento, onde tinha o Eurípides Barzanufo, que lá trabalhava, junto com o Dr. Bezerra. Ela vai para lá, chega também quase enlouquecida, com problema mediúnico, que ainda não tinha desenvolvido a mediunidade, igual milhares de pessoas que tem pela Terra. Ela vai para Sacramento, muito doente, na iminência de ser amputada a sua perna. Chega lá, é encaminhada para os tratamentos, Eurípides comanda esse tratamento junto com o Dr. Bezerra, vai para o desenvolvimento e educação mediúnica, começa a trabalhar na desobsessão, apaziguam e trazem o esclarecimento para todos aqueles espíritos que estavam deixando ela praticamente enlouquecida, e ela melhora mentalmente. E aí curam sua perna, e não precisou ser amputada a sua perna. Dr. Bezerra chega para ela e fala: filha, nós precisamos socorrer as pessoas que em grande grau de loucura. Hoje, praticamente na Terra, nós temos um nível de quase 30% das pessoas com problema mental. 30% da população dependente de remédio, dependente de não conseguir dormir, dependente, desesperados. Pessoas que ficam enlouquecidas se você não der para ele o remédio que eles estão acostumados a tomar. Obsessão, porque aqueles espíritos que vivem com eles tomam o remédio que eles tomavam antes de desencarnar. E aí são dependentes, continuam tomando os remédios junto. Entenderam? O psiquiatra pergunta: você enxerga vultos? Sim, enxergo. Conforme a quantidade, como você enxerga, ele aumenta a dose de remédio. Entenderam? E aí nós temos os problemas psiquiátricos, que ainda na Terra, Dr. Inácio Ferreira trabalhou muito para que fosse colocado no diagnóstico clínico a obsessão como um problema psiquiátrico. Não foi possível ainda colocar. Não foi possível. Foi possível agora, há uns 8 anos atrás, uma súmula nos Estados Unidos da saúde, que não pode mais agora falar que uma pessoa que enxerga alguém, que enxerga vultos, que esse vulto fala com ele, que esse vulto se parece com a sua mãe, que esse vulto se parece com seu pai, que esse vulto se parece com aquele que ele assassinou, aquele vulto que aparece com aquele que, seja a relação que a pessoa tinha. Então esse paciente agora nos Estados Unidos está proibido de ser colocado na súmula de enfermo como lunático ou como louco. Ele então, que é para respeitar aquilo que ele está falando, que ele vê. Porque como nós não sabemos se ele não vê, os médicos chegaram à conclusão, depois de muitos estudos, então vamos respeitar o pensamento daquele que está em frente ao consultório. O médico agora não pode mais na Terra, eu não sei se o Brasil obedece à súmula americana da saúde de lá, mas não pode mais lá. E veja que é um estado, um país de pessoas crentes, né? Lá a maior parte é protestante, quase não tem espiritismo lá. Não pode. Então essa vitória é a vitória do Dr. Inácio, porque os livros do Dr. Inácio correm pelos Estados Unidos. Tem uma entrevista que alguém pergunta ao Chico Xavier: Chico, que o Chico teve nos Estados Unidos umas 2 vezes, ficou lá um tempo. Chico, como que é a vista as obras do Dr. Inácio? O Dr. Inácio ainda era encarnado. Como que é vista a obra do Dr. Inácio no termo de psiquiatria nos Estados Unidos? Perguntou para o Chico. O Chico falou: muito bem. O Dr. Inácio Ferreira, como psiquiatra aqui nos Estados Unidos, é muito respeitado. Conversei com grandes autoridades em Washington, onde ele ficou algum tempo, me falaram que estudam as obras do Dr. Inácio. Falei também em Nova York com especialistas, muitos especialistas com os quais eu tenho conversado, porque o Chico foi para os Estados Unidos, ele era um fenômeno
E achavam que era um enlouquecido, né? O cara escreve Parnaso de Além Túmulo, aquele livro de poesias. Então, lá nos Estados Unidos, todos os psiquiatras queriam conversar com essa sumidade da mente, que a NASA tinha dito que ele tinha uma aura de 5 quilômetros. Então eu quero ver quem que é esse homem, que tem 5 quilômetros de distância, que ele pode ser percebido pela sua aura mental. A NASA diagnosticou. Então, os médicos lá, aí o Chico Xavier nos falou, sim, muito respeito tem as obras do Dr. Inácio Ferreira nos Estados Unidos, no que eu pude observar. O Chico Xavier nos falou isso. Então, essa obra que agora está tendo resultado lá, é isso. De repente alguém estudou e viu realmente aquela pessoa que fala para o psiquiatra que ele está enxergando alguém, não é que ele está louco, ele está enxergando mesmo. Eu já atendi espíritos aqui na casa que falaram, mas meu Deus, o senhor está falando que eu fui internado, morri no hospício como louco, só porque eu enxergava as pessoas que eram mortas, e aí eu morri lá, fiquei a minha vida inteira como louco, e o senhor vem me falar agora que eu não era louco, que eu era médio? Sim, o senhor era médio vidente. Não me diga, meu irmão, sim, o senhor era médio vidente. Eu que estava dando a informação para ele que ele tinha morrido, porque a gente, o maior caso das comunicações, nós temos que informar as pessoas que eles já morreram. Porque a vida, você tira uma camisa e deixa lá, você desencarna e você continua igual. Então o maior trabalho da doutrina espírita é informar aos mortos que eles não morreram. E eles falam para mim assim, não, o senhor não pode provar. Ou se o cara morreu de alcoolismo, ele fala, eu que bebo, o senhor que fica de fogo? Quantos ele fala, eu que bebo e o senhor que fica de fogo? E vem falar que eu estou morto? Eu não estou morto, eu sei que não, o senhor não está morto. Pode ver que o senhor não está morto. Eu tenho que também deixar o cara de certeza que não está morto, porque ele pode pegar um problema psiquiátrico e enlouquecer na minha frente. Não, não, o senhor está falando comigo? Estou falando. O senhor está vivo? Estou vivo. Então, está vivo, mas seu corpo já morreu. Não me diga isso. Então é assim. Doutor Inácio, então essa obra, ela está se espalhando. E aí nós vamos ver então a nossa Maria Modesto Cravo, que lá ela foi a fundadora do hospital, por ordem do Dr. Bezerra, em 1918. Ela sai de lá, tinha na frente o pai dela tinha uma impressora, uma impressora gráfica grande, e tinha um espaço grande, um terreno. Eles construíram lá um posto chamado Posto de Emergência, o Posto de Saúde Bezerra de Menezes, para atender os casos. E dali, então, de 1918 a 1933, foi quando foi possível inaugurar o hospital psiquiátrico de Uberaba. O doutor Inácio foi o primeiro médico e trabalhador lá. Naquela época, ele então não conhecia ainda a doutrina espírita. Ele começou a conhecer quando ele foi contratado para ser médico no hospital psiquiátrico. Olha a coragem. E foi lá. Puxa vida, mas aqui eu tenho que tratar de louco e de louco e de louco e de cara que já morreu louco também. Entendeu? Certo? Os médicos não pegariam. E ele foi. E aí ficou lá, trabalhando 55 anos, tá bom para vocês? 55 anos. Sempre trabalhou lá. Sempre trabalhou na Mocidade Espírita de Uberaba, escreveu livro, ia nos debates, fazia um grande trabalhador da doutrina espírita. E ele vem hoje falar que é a maior obra dele. Ele falou que a lágrima que ele nunca deixou correr foi essa que correu quando ele entregou para o Dr. Bezerra de Menezes o livro espiritual que está na mão do Dr. Bezerra. Essa obra que agora nós estamos então conseguindo deixar ela pronta, e daqui mais uns dias será lançada para venda no Brasil, no mundo inteiro, se Deus quiser. Ele acaba de falar então que fala para o Celso que aquele pingente, aquela joia está no meu bolso, no bolso dele, e que mais lágrima igual aquela, só aqui, porque diz que ele é o maior devedor do Dr. Bezerra de Menezes, pela amizade do Dr. Bezerra, pelo amor do Dr. Bezerra de Menezes, entendeu? Então esse livro, ele jorra amor das pessoas que pulsaram ali na hora que estavam escrevendo o que elas iam falar sobre o Dr. Bezerra. Maria Modesto então foi a fundadora desse hospital, trabalhou a vida inteira lá,
Mas não tinha tempo? Não sei. Ela criou 6 filhos. Ela teve meia dúzia de filhos. E criou todos os filhos. E nunca abandonou a doutrina espírita. Nunca abandonou o hospital de trabalhar lá. Então, dá possibilidade realmente. Então, ela era considerada louca, ia ser louca e com uma perna só. Se ela não fosse procurar a doutrina espírita. Ela católica, ela correu lá. Foi lá em Uberaba falar com Eurípides Barzanufo. E aí chega lá e Sara, que exemplo, né? Volta e funda esse hospital para atender esses nossos irmãos. Ela está aqui, ela escreve, ela é muito reservada, uma pessoa, ela também trabalha no hospital e trabalha de outros hospitais, também no Hospital Esperança, também ela trabalha, e uma mulher muito fantástica. Quem já leu as obras dela, tem outras obras que ela participou, muito linda. Está aqui, nossa querida Maria Modesto Cravo. Dr. Odilon Fernandes, uma autoridade, escritor aqui na Terra e escritor no mundo espiritual. Ele é o responsável pelo Liceu da Mediunidade em lar espírita. Ele é trabalhador aqui do Bezerra. Ele está aqui no livro, ele fala, ele é o responsável pela mediunidade, pelo desenvolvimento mediúnico no Brasil. Trabalha em Uberaba e ele cita aqui na obra que a principal atividade dele é aqui no Hospital Bezerra de Menezes, aqui em Curitiba. Dr. Odilon Fernandes. Ele foi um dentista, espírita famoso. Esse homem, ele é mentor do Dr. Inácio Ferreira. É mentor do Dr. Inácio Ferreira no mundo espiritual. Também tem um capítulo aqui. José da Arimateia, está aqui. Trabalhador, aqui. Aquele que salvou o corpo do Cristo, porque eles iam jogar o corpo do Cristo para os crocodilos. Ele foi para Pilatos, que era seu amigo, e falou: Pilatos, por favor, eu quero o corpo do Cristo. Eu quero, mas meu amigo, não posso. As autoridades, o Caifás, ele quer o corpo do Cristo para jogar para os crocodilos. Não sabia qual, ele quer o corpo do Cristo, porque eles estão com medo que no terceiro dia, então aí, o Pilatos, eles estão aí com uma história, Arimateia, que o teu amigo vai voltar no terceiro dia. Então eles querem esse corpo para sumir com ele. E a gente já sabe que eles queriam jogar atrás do Morro das Caveiras. Lá existia um banhadão onde tinham crocodilos e jogavam lá as pessoas e aí a ideia era jogar o Cristo lá para que ele fosse consumido, porque eles acreditavam que para ressuscitar tem que ter ossos, tem que ter o corpo. Então, meus amigos da ressuscitação, não existe isso. Ninguém ressuscita com o corpo carnal. Nós retornamos ou reencarnamos, mas não ressuscitamos. O ressuscitar é um outro assunto, não acontece. Jesus não ressuscitou. Jesus se materializou como sempre ele quer e ele pode fazer. Então, José da Arimateia lhe deu o melhor tecido que ele podia, já falei esse assunto, para envolver o seu corpo, esse corpo, o tecido que está no Vaticano, do Santo Sudário, é o tecido de José da Arimateia, trabalhador do Cristo, e está aqui, amigo de Dr. Bezerra, porque lá, antes de o Lucas, por que vocês podem pensar assim, mas por que o Lucas veio uns 30 anos depois de Cristo lá? É que ele lá, o Dr. Bezerra estava lá, reencarnado como uma personagem muito importante lá na região dos essênios, onde ele era o ancião, o baluarte para receber o Cristo, e ele estava lá até o dia praticamente que o Cristo desencarnou. Ele acompanhou o Cristo com 14 anos, com 15 anos, ele era o trabalhador lá, o Dr. Bezerra de Menezes. Aí logo que o Cristo então desencarna, ele rápido reencarna para dar prosseguimento na obra do Cristo. Meu Deus do céu, entenderam? Aí vem o José da Arimateia, ficou preso 13 anos, porque Jesus pediu para ele: fique aqui, eu preciso que você fique bem guardado. E o único lugar que eles não vão matar você é numa prisão do Império Romano escondido.
fique aqui até que eu precise de você. Ele precisava que o José de Arimateia resgatasse os seus navios, para que ele, levando os minérios do Império Romano, como ele já fazia antes, ele levasse os pregadores da Boa Nova, os 500 da Galileia. Maria Santíssima foi levada de Jerusalém para Éfeso nos navios de José de Arimateia, porque foi feito o acordo, era, os navios são seu, José de Arimateia, você faz com ele e transporta o que você quiser. Ninguém, o Império Romano não te perguntará o que você está fazendo com o navio, desde que você leve, por favor, os minérios, porque o meu imperador não consegue vender para os países que só você que vende. Então José de Arimateia está aqui. Várias comunicações nós temos e está como convidado a homenagear o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes sobre o convite de Dr. Inácio Ferreira. Irmã Eulália, um espírito de uma categoria amiga do Dr. Bezerra há milênios, trabalhadora, ela só coloca o nome de Irmã Eulália. Ela, quando dá nos tratamentos espirituais que aqui tem, é uma mulher, um amor que vocês não imaginam. Agora, com a reencarnação do Dr. Bezerra, ela ficou mais presente, ela recebeu mais tarefa a ser feita aqui na casa Bezerra de Menezes, para que o Dr. Bezerra não tenha nenhuma preocupação lá no mundo espiritual, onde ele está reencarnado, para que ele fique sossegado. Quando ele dormir o corpo, que ele volte para cá, ele vai ver a casa andando, caminhando, que ele fique feliz. Então, os espíritos estão trabalhando muito, muito. É como aquele pai que foi para o trabalho, deixou a família, e a família está lutando para que a casa fique mais limpa. Para quando a mãe chegar, o pai chegar, fique todo contente, a comidinha pronta. Não é assim que uma boa filha, um bom filho faz? A alegria de você receber, é assim que é a nossa cultura, que deve ser a cultura da família. Essa é a cultura da família, meus queridos irmãos. Então nós temos o nosso querido José de Arimateia aqui, a nossa irmã Eulália, um espírito, um dia vocês vão ouvi-la, o amor que ela coloca nessas páginas, impressionante. Já li 3 vezes o livro, e vou ler mais. Aí temos também um grande amigo espiritual, um trabalhador do Cristo, gigantesco, conhecido como Pai João de Aruanda. Trabalha ajudando todas as religiões, porque você sabe que a Umbanda, ela foi criada no Brasil por ordem de Cristo e de Maria. Por quê? Porque os escravos não sabiam falar o português, porque ele não deixava eles aprender a ler. Então eles saíram das senzalas e não sabiam. Então eles tinham, para eles poder ter alguma religião, eles fizeram uma mesclado dos santos deles com os santos da Igreja Católica, né? E aí fizeram essa miscigenação. E aí então eles precisavam conhecer a doutrina espírita em 1857. Aí, 1888, que foi a abolição da escravatura, né? Eles precisavam de conhecer os ensinamentos do Cristo. Aí o Cristo então determina, vão e falem e ensinam. E aí os escravos começaram a falar, quando se falava de Jesus, eles começaram a entender um outro lado do que eles entendiam. Então ficou conhecido como uma outra banda, entendeu? O outro lado que eles não entendiam. E aí muitas pessoas falam naquele linguajar que eles entendem, que é na simplicidade, para eles entender o que é o Cristo. Então, o nosso irmão Pai João de Aruanda é um trabalhador aqui nessa casa e é um dos participantes, faz uma página linda de homenagem ao seu amigo Dr. Bezerra de Menezes, Pai João de Aruanda. Eurípides Barçanufo, o nono, Eurípides Barçanufo, que já falei. Esse espírito aqui é de uma grandiosidade, ele agora é também um dos mentores dessa casa, aumentou muito a responsabilidade dele aqui, dele e do irmão Edson, que vão ter que limpar a casa mais rápido, porque o pai volta e quer ver a casa limpa, entendeu? Ele quer ver os filhos educadinhos, porque os filhos mais novos estão aqui, e se esses filhos mais novos não cuidar, o pai Bezerra volta e fala, mas o que está acontecendo? Entendeu? Então o pai Bezerra
Aí vai ver todos os filhos bonitinhos, limpinhos, tomado banho que a mãe chegou do trabalho e a filha mais velha lavou todo mundo. Não vai encontrar aquelas crianças tudo com o narizinho tudo sujo, sem roupa, passando frio, com fome, barriga para fora. Não, a boa irmãzinha cuidou, o filho mais velho cuidou. É assim que vai ser, é assim que terá que ser. Então, uma página do nosso querido Eurípides Barçanufo, que quando ele foi desencarnar, 1918, a febre espanhola, ele estava com muita febre, mais de 1000 pessoas na frente da farmácia, o Brasil inteiro lá, querendo remédio de homeopatia, feito por Dr. Bezerra, feito pela espiritualidade, feito pela farmácia de Eurípides Barçanufo. Então ele pegou, ele quando viu, estava com muita febre, e atendendo pessoa, aí chamaram, depois de uns dias, chamaram a mãe dele, a senhora, por favor, nós temos que pegar o seu Eurípides à força, porque ele tem que parar de atender os doentes, porque ele está muito doente. Aí ele estava com muita febre, aí tiraram ele do atendimento que estava aos enfermos, colocaram ele numa negócio de água lá, e água quente para ver se a febre diminuía, e ele estava e oração, e aí levaram ele para a cama, e ele estava então no seu muito doente. Aí ele vê quem entra ali, Maria Santíssima, ele na sua cama com muita febre, também mais tranquilo, em contato com a espiritualidade. A sua mãe era uma das médiuns, e as irmãs dele, outra, toda a equipe de trabalhador da farmácia estava em volta da cama aplicando passe para tentar recuperar a saúde do Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, quando ele vê a sua conhecida, porque ela já sempre aparecia para ele, conversava com ele, Maria Santíssima. Ela entra, tranquila, e chega do lado da cama dele, e conversa com ele, meu filho, eu trago um recado do meu filho. Jesus manda lhe perguntar, filho, você quer continuar na terra nessas tarefas que você está fazendo? Ou você quer voltar para o mundo espiritual? 35 anos ele tinha. Daí ele pega e falou assim para Nossa Senhora, mãezinha, o que Jesus acha melhor? O que Jesus acha melhor? Aí ela falou, a mãezinha falou, Jesus acha que você tem mais tarefa aqui a ser realizada, meu filho. Nós estamos tendo um problema muito sério, porque muitas pessoas que usam o nome do Cristo, usam da religião, amam o Cristo, mas ainda amam de uma forma diferente, e nós precisamos de um lugar para socorrer esses irmãos que desencarnam trabalhando com Cristo, mas de forma errada, e que iriam realmente para a loucura e iriam para regiões de muito sofrimento. Então nós precisamos de um lugar para albergar essas pessoas, pastores, espíritas, nós todos que dizemos que amamos o Cristo, estariam nessa situação. Precisamos construir um lugar, e aí precisamos que você venha para cá para construir um hospital. E ele vai e constrói na dimensão da Terra também um hospital menor que o Hospital Bezerra de Menezes, mas um hospital no formato daqueles moinho de vento que tem na Holanda. Então aquelas pás, elas descem, avançam para dentro da Terra, e então todas aquelas pás, cada pá daquela do vento é um formato do Hospital Esperança, onde foi construído para levar para lá as pessoas que se enlouqueceram, dizendo, mas eu defendi Jesus e agora eu estou aqui no sofrimento, eu estou aqui na loucura, eu estou aqui. Sim, mas ele vendeu Jesus, ele usou de recurso de Jesus, ele não foi o fiel do dai de graça que de graça recebeste. Mas Jesus não pode negar o socorro, porque os irmãos das trevas querem pegar essas pessoas para que fale, olha, você falava de Jesus e ele não te ouviu, olha a situação que você está. Então nós precisamos deixar que essas pessoas não caiam nessa fase de sofrimento. Aí ele então, a conversa no plano espiritual, ela é mental, é muito rápida. Aí ele falou assim, então, o Cristo acha, Jesus acha melhor que eu volte? Sim, ele acha que é melhor que você volte. Aí
seja feita a vontade de Jesus. E ele em febre, todo mundo ali em volta da cama dele, achando que ele estava delirando por causa da febre, delirando que ele estava falando com Nossa Senhora, porque ele ficou sorrindo ali, de braços abertos, recebendo a Mãezinha Santíssima, né? Então os caras, nossa, a febre dele está muito alta mesmo, acho que não escapa de hoje, está vendo tudo isso. E daí ela se retira, quando ele vê, aí também delirando de febre, ele vê, oi doutor Bezerra, tudo bem, meu amigo? Como que vai? O que nós vamos fazer agora? Oi, meu amigo, venha comigo. Aí ele levantou da cama em espírito, deixou a cama, abraçou o doutor Bezerra, como se fossem fazer uma tarefa, e ele estava saindo do corpo carnal desencarnado. E volta à espiritualidade. Esse é o nosso querido, então, Eurípides Barzanufo, também convidado aqui desse livro e que escreve a sua página. E aí temos o nosso diretor espiritual, irmão Edson, que não quer que ele é médico, diretor do hospital, pediu a nós, há 36 anos, que não o chamasse de médico, porque ele falou, médico só pode ser chamado de médico o venerando Dr. Bezerra de Menezes. Ele falou, eu não sou digno de ser chamado de médico, tenho estudado, tenho trabalhado, respeito a todo o trabalho de médico que nós fazemos, mas eu não posso ser chamado de doutor. Só doutor Bezerra que pode ser chamado. Atendi um outro dia um outro espírito também, que depois de perseguir as obras do doutor Bezerra de Menezes, ele me falou, agora que eu fui encaminhado para tratamento no Hospital Bezerra de Menezes, depois de ter feito tudo para atrapalhar as obras do doutor Bezerra, eu quero falar para você, meu irmão, falou para mim, eu quero lhe entregar essa carteirinha de médico, que eu quero rasgá-la, porque ela não é isso o que forma-se um médico aqui no mundo espiritual. Jamais eu posso ser chamado de médico. Um outro médico, sofredor, eu falei, não irmão, não rasgue sua carteirinha de médico. Aprenda com o Dr. Bezerra o exemplo do que é ser médico. Guarde tua carteirinha. Posso guardar? Guarde a tua carteirinha e passe agora a aprender o que é ser médico com o Dr. Bezerra. Então esse médico ali convertido passa a trabalhar nas fileiras. Ele provavelmente está escutando o que eu estou falando, porque ele me disse isso. Aí o irmão Edson nos pediu, não me chame de doutor. Um dia eu sempre gosto de chamar ele de doutor, né? Aí ele fala, você gosta de chamar eu de doutor, né? Então ele é o diretor espiritual do nosso hospital, daqui do Grupo Bezerra de Menezes. É a ele que cabe toda a tarefa de administração do hospital, muita tarefa. Vocês viram na última palestra dele, o que ele falou, né? Que para cuidar de um hospital de 118 andares para cima do nível da terra e 58 andares para baixo do nível da terra, ele falou, nós temos que ter muita gente, muitos trabalhadores, são milhares, eu digo, acho que são milhões. Porque para você atender, às vezes eu tenho acompanhado, para você fazer um resgate de 10 mil pessoas, você tem que ter uma envergadura de mais de 20 mil trabalhadores. Então imagine só. Então aqui nós temos a presença do nosso querido doutor Edson. Pessoal, não é o lançamento do livro, é uma palhinha só que nós estamos mostrando para vocês. Outro dia nós vamos ver aqui o que é a medicina do futuro, o que é um hospital do futuro. E para encerrarmos, agradecendo a atenção de todos, eu vou ler a página de apresentação do Dr. Inácio, que ele fala sobre o livro. E aí encerraremos. Ele diz, Reencarnação de Bezerra de Menezes, o médico bem-amado. Caros leitores, com alegria fazemos chegar a leitura edificante deste livro às suas mãos. O amor retornará à terra, encarnado, para viver mais uma missão abençoada. Muitos viverão na nova terra preparada por Jesus. Os chamados para habitarem nesse período vêm da mais profunda ordem celestial, através de espíritos como o de Bezerra de Menezes e outros abnegados. Com os corações cheios de fé e de muitas alegrias, presenteamos o nosso grande benemérito, o nosso grande amigo e mentor, o médico dos pobres. Com essas simples, mas
amorosas palavras que couberam a cada irmão convidado a escrever. A obra feita a várias mãos é uma demonstração pequena diante de tanto que recebemos do nosso venerando, que só amor nos destinou. Com ele, muitos aprenderam o que realmente é a missão do Messias, que encanta nossos dias na sensação de dever cumprido. Então essa obra chega. Hoje, Dr. Leocádio Correia nos traz um recado do Dr. Inácio Ferreira, que trabalhando, ele nos diz, Dr. Leocádio Correia diz, que a obra, como eu já disse, não é a obra só de 12 apóstolos do Cristo que aqui estão dentro dessa obra. Essa obra é de milhares de trabalhadores do Hospital Bezerra de Menezes, e de milhares de trabalhadores encarnados, e de milhares de trabalhadores espíritas, que vão fazer a obra, porque eles vão levar a palavra de Jesus através desses ensinamentos, porque aqui tem, cada um exortou de si o amor a Deus, o amor a Cristo, o amor a Maria Santíssima, o amor à fidelidade nos ensinamentos do Evangelho do Cristo, no Cristo redivivo da doutrina espírita, com todo o amor a todas as criaturas, com todo o amor a todos os nossos irmãos desta terra bendita. E esse compêndio que diz Dr. Inácio, a maior obra dele já escrita. Então, a todos os nossos irmãos que são amigos de Dr. Inácio Ferreira, aqui está a obra que nós, pela bênção de Jesus, Dr. Bezerra faz chegar a todos nós. Grato pela atenção, vamos então fazer a nossa oração, elevando os nossos pensamentos ao Senhor da vida, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que faz levantar as ondas, germinar as sementes, soprar os pulmões dos doentes nos hospitais com dificuldade de respiração, que faz as folhas serem farfalhadas pelo vento da brisa suave para produzir o oxigênio, para que a nossa vida seja mais doce, mais calma nesta terra. É o Senhor da vida, é o Pai, é o Deus que nunca te abandonou. Filho, ninguém é órfão. Todos nós somos filhos do Pai eternamente, ligados por um fio invisível que nos liga para a eternidade, e Ele nos amamenta como a mãe amamenta seu filho no leite abençoado do coração. Que Jesus, o divino médico, ampare a todos nós desta casa, ampare os irmãos que ouvem, ampare todos os lares que nos ouvirão e que nos ouvem neste momento. Que a misericórdia do Cristo esteja em cada um. A vida prossegue, a reencarnação é uma verdade, a comunicabilidade dos espíritos já está confirmada por Cristo Jesus e pela doutrina espírita e por tantos acontecimentos da terra já vistos, já examinados. Graças damos por tudo e que a paz esteja em cada coração, hoje e sempre. E a paz esteja no coração do Cristo, em vossa mente. Que assim seja.